Irmãos, o Espírito do Senhor é sobre mim não só para revelar os segredos e os mistérios de Deus, mas promover em todo o mundo sobre a terra, promover a restauração da vinha do Senhor, promover a restauração da coroa e do trono de Davi por mim mesmo, como filho biológico de Davi em vida, em carne e osso nos dias de hoje, porém levantado, ressuscitado espiritualmente por Deus, pelo Pai, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso e Criador de toda a terra e de tudo quanto nela há, para Cristo e os seus escolhidos. Portanto, vamos à revelação dos mistérios e segredos de Deus, por meu intermédio a todos vós, principalmente ao presidente desta nação, principalmente ao chefe de Estado desta nação e do povo brasileiro, chamado ou denominado de Jair Messias Bolsonaro, porque o Messias do Eterno, o Messias de Deus ou do Eterno em nossos dias é o próprio Cristo, o filho biológico de Davi, porém ressuscitado por Deus, levantado por Deus espiritualmente nos dias de hoje. Portanto, irmãos, a quem de direito puder fazer chegar este vídeo ou ainda este áudio, né? Porque se o presidente da nação, né, e do povo brasileiro, se o presidente Jair Messias Bolsonaro não vier sancionar ou aprovar junto ao Senado e ao Congresso, a Assembleia Legislativa da Federação Brasileira, se ele não aprovar ou sancionar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que todos da nação e da população manauara, amazonense e brasileira venha tornar-se santa ou ainda purificar-se do seu pecado, né? Porque a santidade ou a santificação, a pureza e a purificação do pecado ou do pecador, não está na lei do casamento gay, não está na lei 273 da Câmara Municipal de Manaus, não está na lei que o presidente Jair Messias Bolsonaro assinou, sancionou, né? Não, a santidade ou a santificação, a pureza ou a purificação do pecado não está na lei da proteção de cachorro e gato, sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas toda a salvação, a segurança, a proteção, a cura em definitivo, não só contra o coronavírus, mas qualquer enfermidade, a segurança e a proteção divina de Deus está na prática da santificação e da purificação do pecado através da lei de Sião. Portanto, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, né, dada pelo Pai Eterno, o Altíssimo Senhor, bendito Deus, Jesus Além Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus em nossos dias. Sou também este filho biológico de Davi, em vida, em carne e osso, para restaurar a vinha do Senhor, né? E para também dar posse a todos os novos judeus de Deus, né, por meu intermédio em nossos dias, a saber, a nação e a população, o povo manauara, amazonense e brasileira, serão estes novos judeus de Deus, né, para que a salvação da Igreja de Cristo ainda no deserto venha ser liberta ou ainda salvo ou salva, né, por estes novos judeus de Deus, por meu intermédio em nossos dias, posto que está escrito, a salvação vem dos judeus. Todavia, a salvação de Deus não vem por meio de falsos judeus, que semelhante a lobos ou lobo em pele de cordeiro, assim é este filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, Israel não é uma mãe judia, Israel não é uma nação judaica. O Israel apóstata ou apostatado do dia 14 de maio, Rubem de 1948, este Israel apostatado não é a tribo de Judá, não é o povo de Judá,
Mas o Brasil, devido aos números da data do dia 22 de Abib ou Abril de Judá de 1500, né? O Brasil é este novo povo judeu de Deus por meu intermédio, para que a salvação dos judeus, né, deste novo povo judeu, para que a salvação da igreja, do corpo de Cristo ainda no deserto, venha a ocorrer em nossos dias. Ou seja, por esta razão, a necessidade, né, de uma reunião urgente, né, do presidente, seja lá com o Senado, com o Congresso, né, ambos devem aprovar e sancionar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que toda a terra ou toda a humanidade venha saber que o único Deus vivente sobre nós é o Pai Eterno, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, outrora rejeitado por todos, agora tem um novo nome, né, em uma nova língua ou idioma. A saber, o novo nome de Deus ou do Pai Eterno por meu intermédio, o novo nome do Pai é dado ao Filho por mim mesmo como Filho de Deus em santidade, porém Filho biológico de Davi, levantado ou ressuscitado por Deus pelo Pai, o Espírito Santo, o eterno Deus Criador. Esse novo nome do Pai é dado ao Filho por mim mesmo, é o de Cristo Jesus, além Emmanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião. Eu sou o último Adão de Deus, portando o selo do Deus vivo em nossos dias. Por esta razão é que a lei de Sião deve se tornar uma lei federal. Até então é uma lei profética. É uma lei profética de Deus por meu intermédio, que deve se tornar em uma lei federal. E quem pode fazer isso? Senão o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, em conjunto com o Congresso e o Senado, para que todos venham unanimemente praticar, né, uma só santidade ou santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou Deus por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, a desobediência, a rebeldia ou a transgressão à lei e à palavra de Deus por meu intermédio em nossos dias trará a todos maior maldição, né? Trará maldição muito maior do que já está ocorrendo, não só em Manaus, no Amazonas, em todo o Brasil, mas no mundo inteiro. Por quê? Porque ninguém está fazendo verdadeiramente a obra de Deus. Mas todos, semelhante ao filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, todos estão fazendo a obra do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos, através da religião e da política como um todo em geral. Portanto, com urgência e diligência, né, com ordem, com respeito, né, com ordem, respeito, disciplina, hierarquia e diligência, com muita urgência em caráter extraordinário, o presidente Jair Messias Bolsonaro deve sancionar ou aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que todos nós, da nação e da população manauara, amazonense e brasileira, venha tomar posse daquilo que é nosso. E o que é nosso? Porque antes éramos os primeiros, antes éramos os últimos. E Israel foi o primeiro. Mas agora, com a segunda ou a última vinda do Espírito Santo sobre mim em nossos dias, como advogado de Deus, como último profeta de Deus enviado, portando a lei de Sião, selo do Deus vivo, eu vim para instruir verdadeiramente, ensinar, lembrar, profetizar, santificar, purificar e selar na testa de todos vós, da Igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, selar com a lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio nos dias de hoje. Por esta razão, para que todos vós venham tomar conhecimento, né, da lei de Sião, o selo do Deus vivo
por meu intermédio, por nosso meio, por vosso meio em nossos dias, é que o presidente da nação, chamado ou denominado de Jair Messias Bolsonaro, deve, em caráter urgente, em caráter de urgência ou urgentemente, né? Em caráter mais que urgente, né? Proporcionar o sancionar e o aprovar da lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que todos venham, né, participar ativamente, efetivamente, participar da santificação, da purificação do pecado, porque sem santidade ou sem a santificação, sem a purificação do pecado, conforme a lei de Sião, tão somente, ninguém verá a Deus, ninguém será arrebatado, ninguém participará da primeira ressurreição espiritual. Ou seja, para que a igreja de Cristo, ainda no deserto, nos dias de hoje, venha participar da primeira ressurreição espiritual, né, para o trigo, porque somente na segunda ressurreição espiritual, o joio, depois do milênio, o joio vai ressuscitar para a vida da condenação eterna. Mas o trigo ressuscita agora, depois do sancionar, depois do aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, seja pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, seja pelo Congresso e pelo Senado, para que a lei de Sião, o selo de Deus, venha se tornar uma lei federal. Uma lei federal. Que diferente da lei federal para a segurança e a proteção de cachorro e gato, de cachorros e gatos, né? Nesta lei, na lei da proteção para cachorro e gato, não está a cura contra o coronavírus. Não está a segurança e nem a proteção para os escolhidos de Deus por meu intermédio, no que diz respeito a grande tribulação de 3 dores, né? Não está na lei do casamento gay ou na lei do aborto, na lei 273 da Câmara Municipal de Manaus, na lei que muda o estatuto, né? O dia do perdão ou o dia da expiação, o dia do arrependimento para o dia 12 de outubro de cada ano, não está a santidade, não está a cura contra o coronavírus e muito menos não está a purificação do pecado de ninguém. Mas toda a pureza, toda a purificação do pecado, né? E determinou Deus por meu intermédio, portando a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião para este tempo ou época, os dias de hoje. Portanto, em caráter extraordinário, né? Antes do dia 29 de novembro, daqui a 3 dias, porque hoje é dia 26 de novembro, né? E portanto falta aí 3 dias. 3 dias. E conforme a imutável palavra de Deus, em um só dia, Deus haverá de criar uma nova nação, um novo território, um novo e eterno aprisco de Deus para Cristo e os seus escolhidos em nossos dias, por meio deste povo, desta nação e da população manauara, amazonense e brasileira, né? Isaías 66, 8. Não, é 66? É, isso mesmo. Isaías 66, 8. Porque em um só dia o Senhor haverá de criar um novo povo, uma nova nação judaica, uma nova nação profética nos dias de hoje para Cristo e os seus escolhidos. Por meio de quem? Por meio destes novos judeus de Deus, por meu intermédio em nossos dias, pelo simples fato de que Israel tem uma data do dia 14 de maio, Rubem, de 1948. Mas o Brasil tem na sua data, né, esta gematria profética, verdadeira e eterna por meu intermédio, os números da data do Brasil, os números da data
né, do dia 22 de Abib ou de abril de 1500, foi o que tornou, ou ainda o que tornará este novo povo judeu de Deus por meio intermédio em nossos dias. Então veja que a verdadeira gematria dos números com a palavra de Deus, a verdadeira gematria dos números com a palavra de Deus, foi o que tornou ou tornará o povo e a nação manauara, amazonense e brasileira nos novos judeus de Deus por meu intermédio, porque depende a salvação da igreja de Cristo ainda no deserto, né? Depende a salvação da igreja de Cristo no deserto, destes novos judeus de Deus, porque se o presidente Jair Messias Bolsonaro não assinar, não reconhecer, não sancionar ou não aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, até domingo, né, até sábado em caráter extraordinário, então o povo tem uma arma infalível, uma arma letal. É só não sair de casa no domingo, é só não ir votar. Por quê? Porque certamente eles haverão de dar um jeito para assinar ou aprovar e sancionar a lei de Sião em nossos dias, porque se caso o presidente Jair Messias Bolsonaro não aprovar, não sancionar a lei de Deus por meu intermédio, o selo do Deus vivo, para toda a nação e a população brasileira e até mesmo para a igreja de Cristo, ainda junto e misturado com o joio, se você não viu desgraça maior em sua vida, todos vós verão, né? Mas para que não aconteça o que deveria acontecer com a Nínive histórica, a Nínive geográfica ou territorial no passado, a nação e a população manauara, amazonense e brasileira, mais o presidente da nação, deve sancionar e aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo. Isso vai trazer imunidade profética ou espiritual, vai trazer segurança e proteção para todos quando vier o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Ou seja, a grande tribulação de 3 dores não contém somente um ai, são 3. São 3 dores em uma única tribulação. O primeiro ai será de 200 milhões de gafanhotos atormentando a todo aquele que não aceitou, não recebeu ou não tem ou não tiver o selo de Deus escrito na testa, na memória, na consciência. Diga-se, selo de Deus que eu tenho e trago comigo para este tempo ou época. Então, se até sábado, hoje é dia 26, um suposto quinto dia da semana, uma suposta quinta-feira da semana, porque tudo foi modificado e adulterado pelos profetas de Jerusalém, de onde se derramou a impiedade ao mundo inteiro. Portanto, se até então, né, o Brasil inteiro e o mundo inteiro se encontra em um caos, porque todos ainda vivem sobre trevas, a humanidade inteira ainda permanece em trevas, e todos permanecem em pecado. Por quê? Porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. E portanto, para que a nação e a população manauara, amazonense e brasileira não venha receber maior castigo como recebeu o antigo mundo ímpio nos dias de Noé, para que a nação e a população manauara, amazonense e brasileira não venha receber maior juízo de como recebeu Sodoma e Gomorra nos dias de Ló, então façam o que fez o rei ou o presidente, né? O rei ou o presidente e a população da Nínive histórica, porque se arrependeram, ouviram a voz de Deus por meio do profeta Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas, né?
O próprio Senhor, o Espírito da verdade, outrora rejeitado por todos, é quem fala e escreve por meu intermédio. Portanto, procure com urgência e diligência também adquirir conosco o kit salvação, selo do Deus vivo. Todavia, faço um grande alerta nacional e mundial. Faço um grande alerta nacional, um grande alerta mundial. Para que venhamos tomar posse daquilo que é nosso, pois a vitória já está garantida, falta a conquista por parte de todos vós no que diz respeito à obediência à lei e à palavra de Deus por meu intermédio, no que diz respeito ao sancionar e o aprovar da lei de Sião, o selo do Deus vivo, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, daqui do dia 26 até o dia 28, porque se ele não reconhecer, não assinar, não sancionar ou não aprovar o selo do Deus vivo, por nosso meio, por vosso meio, por nosso intermédio, então ocorrerá que a situação não está boa. E se ninguém quiser obedecer, ou ainda aceitar, receber, ou confessar a si e ao próximo a lei de ser um selo do Deus vivo, ocorrerá, tal e como ocorreu com a cidade de Sodoma e Gomorra, a cidade de Sodoma e Gomorra no passado, por desobediência de todos anteriormente. Mas pelo Espírito de Deus sobre mim, pelo Espírito do Senhor Jesus sobre mim, com certeza não farão como fizeram nos dias, estão vivendo como os dias de Noé, estão vivendo como os dias de Sodoma e Gomorra, mas certamente não farão, não praticarão como praticaram a população do antigo mundo ímpio nos dias de Noé, assim como não farão conforme a população ou a nação de Sodoma ou Gomorra, porque em caso de desobediência, todos foram destruídos para sempre. Todos foram destruídos para sempre. Então, com certeza, o Senhor me enviou portando este anúncio como trombeta de Deus, como viva voz, trombeta de Deus em carne e osso. Eu fui enviado a todos vós, portando o selo do Deus vivo. E o que deve fazer todos vós, da nação e da população manauara, amazonense e brasileira, com o presidente Jair Messias Bolsonaro? Se vocês não lembram, eu voltei para lembrar a todos vós que nos dias do profeta Jonas, em que o profeta Jonas foi levar a mensagem do Senhor, o próprio rei, o presidente da época, assinou um decreto. Ele reconheceu a lei de Deus. Ele assinou, ele sancionou, ele aprovou a lei de Deus naquela época. Portanto, não mais nos dias de Jonas, mas nos dias de Cristo, o Filho do Homem, eu sou o último Adão, o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo, a lei de Sião. Todavia, para que esta lei venha se tornar uma lei federal, como eu não tenho vínculo nenhum com religião ou com partido político, mas a Constituição nos dá o livre-arbítrio, ou ainda pode dizer que podemos fazer um plebiscito, assim como foi feito em 1993, com a assinatura, ou seja, com a aprovação e o sancionar da lei de ser um selo de Deus vivo, nós poderemos fazer um novo plebiscito com 3 opções de escolha. E daí fica a cargo do povo e da população da nação manauara, amazonense e brasileira decidir escolher a eterna diferença. Por quê? Porque certamente, a nação e a população manauara, amazonense e brasileira não vai dar continuidade, como vem fazendo a população mundial, ou ainda como fez a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, que só da minha lembrança agora, Israel rejeitou por 2 vezes ao Senhor. Rejeitou ao Senhor, ao eterno Criador,
né? Quando o povo de Israel, o povo apóstata, o apostatado de Israel, pediu um rei semelhante aos reis das nações vizinhas. E assim o Senhor, né, por meio do profeta Jeremias, então constituiu o primeiro rei de Israel, Saul, se eu não me engano, Saul. Porque Esaú, não. Saul não, Saul ou Esaú, porque Esaú é Edom. Não, o Esaú ou Edom, né, era o primogênito de Isaac com Rebeca. Mas daí veio Jacó, se disfarçou de Esaú ou de Edom, né, juntamente com a ajuda da sua mãe, a Jerusalém de Baixo, a igreja prostituta e divorciada de Deus. Jacó ou Israel se disfarçou de primogênito e roubou a primogenitude, usurpou a primogenitude de Esaú. Mas eu estava querendo me referir sobre Esaú, era o irmão de Jacó, era o primogênito, mas o primeiro rei de Israel, se eu não me engano, foi Saul mesmo, foi Saul. E, portanto, para que vocês não permaneçam mais dando continuidade a tanto o roubo e a usurpação, quer seja por meio de líderes políticos e religiosos, né, então façam o certo, o correto. Ou seja, se até o dia 29, domingo próximo agora, o presidente Jair Messias Bolsonaro não sancionar ou aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que seja feito um novo plebiscito com 3 opções de escolhas, agora em nossos dias, então certamente pode aguardar que virá maldição maior sobre todo aquele que não apoiar este ministério de Deus, este ministério profético, que não cumprir a vontade e o propósito de Deus por meu intermédio em nossos dias. Se o Brasil inteiro já está vivendo uma desgraça, assim como toda a terra, porque todos permanecem em pecado. Então, chegando isso aos ouvidos da comitiva do presidente ou do próprio presidente, e ele não fizer a obediência à lei e à palavra de Deus por meu intermédio, assim como a população de uma forma em geral, porque se ele não assinar até o sábado, no domingo, já que é um dia de descanso ou um dia de folga, você pode ficar em casa, não vá votar. Das 57 cidades que ainda falta eleger seus prefeitos corruptos, idólatras ou hipócritas, tem 18 capitais. Então, se das 57 não quiserem apoiar, né, não aceitarem fomentar ou ainda apoiar, compartilhar esta obra de Deus por meu intermédio, que pelo menos as 18 capitais do Brasil, né, a população das 18 capitais, se até sábado ele não aprovar essa lei de Sião, a lei de Sião, o selo do Deus vivo, em caráter de urgência, então a população tem como mostrar arrependimento. Fica em casa, é um dia de folga, é um dia de descanso, fica em casa, não vá votar, porque aí, depois dessa situação, né, se ninguém aprovar, mas o povo em geral, o povo de uma forma em geral, né, optar por apoiar este único projeto de Deus por meio intermédio de nossos dias, quem vai sofrer as consequências é o próprio governo brasileiro de uma forma em geral, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele da federação do território brasileiro. Se eles não reconhecerem, não assinarem, né, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio a todos vós. Por esta razão, é muito importante a participação da nação e da população manauara, amazonense e brasileira. Né? Vocês fazendo a parte de vocês, certamente a bênção de vocês, a bênção de Deus virá sobre todos vocês. E se o governo não quiser fazer, então virá maior maldição. Se já está uma desgraça, vai piorar mais ainda, com certeza.
Porque toda a cura, não só contra o coronavírus, toda a cura contra qualquer enfermidade, somente está na lei de Sião. Mas a lei de Sião, a lei de Cristo, Jesus Sião, é necessário, né, que se faça ela, se torne uma lei federal. Até então é só uma DLP, um decreto de lei profético. Até então é só uma PLP, um projeto de lei profético. Porque é do Espírito de Deus, da palavra de Deus, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, se você não quiser, se você não quer ou não aceitar maior desgraça ou maldição na sua vida, na vida de todos, então se até sábado o presidente Jair Messias Bolsonaro não sancionar ou não aprovar, né? Não aprovar a lei de Sião, então a responsabilidade está sobre ele. Está sobre ele todo o governo brasileiro, seja ele municipal, seja ele estadual ou da federação. Porque se o mundo inteiro, se o Brasil inteiro está vivendo uma desgraça ou um caos, tudo vai piorar, a começar por essa situação do coronavírus, ainda em todo o Brasil e no mundo inteiro. Ou seja, se ninguém se pronunciar, se a lei de Sião não for aprovada, porque toda a cura contra o coronavírus ou contra qualquer enfermidade, toda a cura em definitivo, eu estou falando de uma cura em definitivo, está na obediência e na prática da santidade ou da santificação, está na obediência e na prática da pureza ou da purificação, conforme a lei de Sião, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, sem santificação, sem a purificação do pecado, não tem cura para coronavírus, não tem cura para merda nenhuma. Não tem cura para nada. Sem a prática da santidade ou da santificação, sem a verdadeira prática fiel, né, da santidade ou da santificação ao Senhor pela lei de Sião, pela lei de Cristo Jesus Sião, não tem cura, não tem segurança, não tem proteção, né, para ninguém. Ou seja, se o presidente Jair Messias Bolsonaro assinou, sancionou e aprovou a lei da segurança e proteção para cachorro e gato, porque ele não pode sancionar ou aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para tornar a todos imunes, para dar segurança e proteção a toda a nação e o povo, o território brasileiro, porque não só virá a segurança e a proteção para a nação e o povo brasileiro, mas também os brasileiros, todos os brasileiros receberão a bênção divina e eterna da primogenitura e da vinha do Senhor, ainda em mãos de um povo apóstata da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, irmãos, só temos a ganhar, nada a perder. Só temos a ganhar com o sancionar e a aprovação da lei de Sião, o selo do Deus vivo, por meu intermédio, por vosso meio em nossos dias. Não só vamos ganhar a primogenitura, tomar posse da primogenitura, não só tomar posse da vinha do Senhor, ainda em mãos de um povo apóstata ou apostatado da nação pecaminosa de Israel, filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Mas também vamos praticar com o sancionar e a aprovação da lei de Cristo Jesus Sião, por vosso meio, por meu intermédio em nossos dias, vamos nos tornar santos, né? Vamos nos tornar santos de uma forma em geral, vamos nos tornar unicamente santos, né? Por praticar verdadeiramente a santificação e a purificação do pecado, conforme determinou Deus por meu intermédio em nossos dias. Ou seja, só temos a ganhar, nada a perder. Perdeu, né, ou perderam a primogenitura, a nação pecaminosa de Israel, porque blasfemou contra o Senhor, porque se tornou transgressor da lei dos 10 mandamentos. Eles sim perderam. Ou seja, eles foram os primeiros
se tornarão em últimos. E nós que éramos os últimos, seremos por toda a eternidade os primogênitos filhos de Sião para este tempo ou época. Portanto, irmãos, o que vocês devem fazer é fazer o que fizeram a população e o rei, o presidente da antiga Nínive geográfica ou territorial, né? A histórica, a Nínive histórica, porque Manaus, no Amazonas, Brasil, será esta rainha do meio-dia, a rainha do sul, né? A rainha do sul, a rainha do meio-dia, será esta Nínive profética ou espiritual de Deus, por meu intermédio em nossos dias. Por quê? Porque haverão de se arrepender e mostrar arrependimento, como fizeram a população e o rei, o presidente da antiga Nínive histórica, geográfica ou territorial. A nação e a população manauara, amazonense e brasileira devem fazer o mesmo, mostrar arrependimento. E como vão mostrar arrependimento? E como devem mostrar arrependimento se até o dia 29 o presidente não sancionar ou não aprovar a lei de Sião, selo de Deus vivo? Todo mundo fica em casa, ninguém vai votar. Ninguém é obrigado a votar. Eles lançaram uma lei do diabo e de Satanás dizendo que somos obrigados a votar. Mas uma lei absurda não se cumpre. Uma lei absurda, como uma ordem absurda, não se cumpre, não deve ser cumprida. Não deve ser cumprida. Então é toma lá da cá. A nossa guerra santa, justa e pura é conforme determina a lei de Deus, a lei de Sião. Por quê? Porque a guerra ou a batalha, né, não é com derramamento de sangue de si ou do próximo. Então, no dia da votação, dia 29, que é domingo, no dia da votação, né, que é 29, que é domingo, então é um dia de folga. É um dia de folga. Então que permaneça todo mundo em casa. E isso por quê? Porque porque eles não fizeram nada determinaram, né? Nada foi determinado, eles não assinaram, não reconheceram, nem sancionaram a lei de Deus, o selo do Deus vivo por meu intermédio. Então o povo em troca tem uma arma letal para destruir toda essa obra do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos através da religião e da política. Então, no domingo, se até lá o presidente não sancionar ou não aprovar a lei de Sião, porque se ele aprovou uma lei, né, para dar proteção e segurança a cachorros e gatos, a animais domésticos, porque ele não pode assinar ou reconhecer a lei de Deus que vai ensinar a todos a praticar a verdadeira santificação ou a purificação do pecado ou do pecador, já que sem santidade ou sem santificação, né, ninguém verá o Senhor. Então, para que toda a nação e o povo, o território brasileiro, venha se tornar santo, né, venha praticar verdadeiramente a purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Deus por meu intermédio, a lei de Sião, né? Esta lei, a lei de Cristo Jesus Sião, ela deve ser feita uma lei federal, ela deve ser considerada, ela deve ser aprovada e sancionada pelo presidente para que se torne uma lei federal. E a partir do momento que uma lei federal é executada, né, ela é sancionada ou aprovada, então toda a terra vai ter conhecimento que só existe um único Deus vivente sobre Sião, a saber, a nação e o povo, o território brasileiro será esta segunda casa da eterna glória de Deus. Por quê? Porque Israel foi a primeira casa da glória temporã. Israel foi casa temporã de Deus no passado. Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, foi glória, foi casa da primeira glória de Deus, foi casa, foi uma casa temporã, né? Foi a primeira casa da glória temporã do Senhor no passado. Mas a nação e o território de Sião, a nação e o território
o povo brasileiro, será esta segunda, a última casa da eterna glória de Deus para sempre, por meu intermédio, por vosso meio, por vosso intermédio em nossos dias, porque vocês haverão de fazer a obediência absoluta e incondicional à lei e à palavra de Deus por meu intermédio em nossos dias, né? Não indo votar, justamente para que o presidente Jair Messias Bolsonaro venha sancionar e aprovar o selo de Deus, né? O selo de Deus, já dito pelo Senhor por meu intermédio. Como é que o presidente de uma nação assina ou reconhece, sanciona ou aprova, né, uma lei para dar proteção a gato e cachorro, mas porventura não quer aprovar ou sancionar a lei de Deus, a lei de Sião, para dar a verdadeira segurança e a proteção divina a todo o povo e o território brasileiro? Então, se não houver um pronunciamento por parte das autoridades, né, das autoridades incompetentes, né, porque todo mundo agora está no mesmo patamar. Então, se não houver nenhum pronunciamento, se não houver nenhum sancionar ou aprovar da lei de Sião, o selo de Deus, então, se o Brasil já vive na desgraça atual, aí a situação vai piorar mais ainda. Pode contar que vai piorar mais ainda. Mas se aprovarem, certamente, né, toda a nossa terra, toda a humanidade, ou principalmente os brasileiros, né, os brasileiros de Sião, para este tempo ou época, né, Deus vai sarar as nossas vidas, Deus vai sarar os nossos corações, né? E com esta cura em definitivo, porque somente com o aprovar e o sancionar da lei de Sião, o selo do Deus vivo, né, virá a cura em definitivo, não só contra o coronavírus, mas contra toda a enfermidade. Além do mais, vamos tomar posse daquilo que é nosso, que é certamente a vinha do Senhor e a primogenitura. Então só temos a ganhar, nada a perder, só temos a ganhar. Agora, se não aceitarem, se não receberem, não confessarem, se não sancionarem ou não aprovar a lei de Sião, se todos estão na desgraça pior, vão se encontrar mais ainda. Então, qual o melhor a fazer? O melhor a fazer, já que a nação e a população manauara, amazonense e brasileira é esta Nínive espiritual ou profética, né? É só não fazer diferente do que fez a nação e a população da Nínive histórica, geográfica ou territorial. Todo mundo se arrependeu. Até o rei, até o presidente da época se arrependeu. E por que vocês não podem mostrar arrependimento fazendo obediência à lei e à palavra de Deus por meio intermédio em nossos dias? To be or not to be? That is the question. A questão de Deus por meio intermédio. To obey or not to obey? Ou seja, obedecer ou não obedecer à lei e à palavra de Deus, tão somente por meu intermédio, né? Tão somente por meu intermédio, por mim mesmo nos dias de hoje, eis a questão de Deus por mim mesmo a todos vós. To obey or not to obey? Obedecer ou não obedecer? Eis a questão, a pergunta do Senhor por meu intermédio a todos vós. Portanto, se o presidente assinar, reconhecer, sancionar ou aprovar até o dia 28, né? Então se cumpra aí, né? Como vem ocorrendo, porque logo após, né, a partir do momento em que for aprovado, deve ser criado um novo plebiscito com 3 opções de escolha. Deve ser criado um novo plebiscito profético, dessa vez agora é profético. Isaías 66:8, né? Isaías 66:8. Esse plebiscito agora é um plebiscito profético, que diferente
do plebiscito de 1993 foi um plebiscito terreno, carnal, capitalista e materialista. Um plebiscito do diabo. Aquele que houve lá em 1993, somente com 2 opções de escolhas, foi plebiscito do diabo, né? Mas agora não, é um plebiscito profético. Está em conformidade com a Constituição brasileira, muito mais está em conformidade com a própria imutável palavra de Deus, através dos Salmos 2, 6 a 8, Salmos 6, Salmos capítulo 2, versículos 6 a 8, e Isaías 66, 8. Então, esse plebiscito, ele tem amparo jurídico, não só pela Constituição do Brasil, mas tem amparo profético. Tem amparo profético conforme determinou Deus por meu intermédio através da imutável e indivisível palavra de Deus. Então estamos amparados tanto no céu, estamos ligados tanto no céu quanto na terra, né? Estamos amparados tanto na terra, na justiça divina de Deus, quanto pela justiça da terra ou dos homens, porque toda justiça ou jurisprudência da terra ou dos homens, tudo provém da justiça divina de Deus através da lei dos 10 mandamentos, né? Portanto, cabe à nação e à população manauara, amazonense e brasileira, né, com o presidente Jair Messias Bolsonaro, receber, aceitar, confessar, aprovar ou sancionar a lei de Deus por meu intermédio, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus, Sião, o selo do Deus vivo, por meu intermédio em nossos dias para todos vós. E para que é? Para que serve a lei de Sião, senão para a prática fiel da santidade, da santificação, da purificação do pecado, né? Para que todos, né, se tornem verdadeiramente santos e sagrados, né, ao Senhor por meio de Cristo em nossos dias, os dias de hoje, né? Glória a Deus, aleluia, amém. Ou seja, no entanto, deixo ainda um alerta nacional e mundial. O alerta agora não é só nacional. O alerta não é só nacional. O alerta não é só nacional. O alerta é mundial. O grande alerta é mundial. Então, se o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, reconhecer, assinar, confessar, sancionar e aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, então certamente a bênção do Senhor virá sobre todos nós. Mas se ele não assinar daqui até sábado, até o dia 28, porque no domingo vai ser eleição municipal em 57 cidades dos 27 estados da federação, 18 capital ainda participarão da escolha dos seus prefeitos corruptos, idólatras ou hipócritas. Por esta razão, já começa no domingo, se ele não assinar até sábado, já começa a piorar a situação para todos eles. Por quê? Porque, pelo menos, eu quero crer que, pelo menos, se as 18 capitais não aderir, eu creio, né, eu tenho fé, a fé verdadeira, a fé inabalável, incorruptível, que a nação e a população manauara, amazonense e brasileira não será rebelde à lei e à palavra de Deus por meu intermédio. Mas se pelo menos, isso me faz lembrar até aquela situação lá de Sodoma e Gomorra, né? Que Abraão me parece que perguntou para Deus, ou questionou a Deus, mas Senhor, mas se tiver 10 justos lá, como é que vai ser? Na hora só teve um, que foi o próprio Ló, né? Mas eu quero acreditar que a nação e a população manauara e a amazonense, né? Se das 18 capitais que ainda falta escolher o seu prefeito corrupto, idólatra ou hipócrita não aderirem, mas Manaus aderir, já está de bom tamanho. Glória a Deus, né? Porque aí já vai começar a piorar, né? Maior tormento será para todos os governantes de todo o Brasil, seja ele municipal, estadual ou até mesmo da federação,
Porque o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele tem condição, ele tem o poder e a autoridade para decretar não, já foi decretado por Deus, por meu intermédio, a lei de Sião já existe, já saiu do papel, já saiu das profecias do Senhor, né? A partir dos Salmos 2, 6 ao 8, ali fala deste decreto, né? Também diz, além dos Salmos 2, 6 a 8, fala de um decreto, de uma lei. E em Isaías ou Miqueias diz assim, porque de Sião sairá a lei. Sião tem dois sentidos. O monte de Sião é a nação, o povo e o território brasileiro, porque o meio da terra está dentro do estado de Roraima. Mas o monte Sião, veja que tem uma diferença. Sião, quem é Sião? Quem é o monte Sião? O monte Sião é Cristo, o filho biológico de Davi, em vida, em carne e osso, nos últimos dias, porém ressuscitado por Deus. E o que é o monte de Sião? Monte de propriedade de Cristo, Jesus, Sião, é a nação, o povo e o território brasileiro. Né? Portanto, esta lei de Sião não é uma lei, né, da qual foi assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro para dar segurança e proteção a cachorro e gato, não. Essa lei não foi extraída do coração do homem terreno, carnal, capitalista e materialista. Esta lei, a lei de Deus por meu intermédio, foi escrita pelo Senhor e extraída do meu coração por mim mesmo como Cristo do Senhor Jesus em nossos dias. Então, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, ela deve ser aprovada, sancionada agora, com urgência, em caráter extraordinário, né? Chova, faça sol ou chuva, hoje é dia 26, temos aí 3 dias para praticarem o mal e a iniquidade, em questão de horas, de minutos, eles cometem as piores abominações, né? E aí temos 3 dias parece uma eternidade. O que ele pode fazer agora, com urgência e diligência, não era para levar 3 dias, hoje é dia 26. Então o que ele pode fazer agora, a partir do momento, né, que ele ouvir essa mensagem, que alguém participar a ele sobre a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, o selo do Deus vivo, ele pode fazer isso em minutos, em horas. Porque daqui a 3 dias ocorre o pleito municipal, né? Ocorre a eleição municipal em 57 cidades. Mas se as 18 capitais, né, ingressar nessa vitória garantida, nesta guerra santa, justa e sagrada, né? Então a conquista depende de vocês. E como vocês podem ou devem conquistar a primogenitura, a vinha do Senhor? Como vocês devem conquistar a bênção da vida eterna? É fácil. Se até sábado, dia 28, né, ele não aprovar, não sancionar a lei de Cristo Jesus Sião, o selo do Deus vivo, é só ninguém sair de casa. É só ninguém votar. Ninguém saia para votar ou escolher ou ainda dar continuidade aos barrabás, ladrões e assassinos, seja por meio da política ou da religião. É só ninguém sair de casa. E assim vocês estarão mostrando arrependimento ao Senhor por meu intermédio, assim como fez a nação e a população da Nínive histórica, da Nínive geográfica ou territorial. Vocês da Nínive espiritual ou profética, devem fazer o mesmo, obedecendo e respeitando, ou ainda temendo, acreditando e tendo fé. Então, somente na lei e na palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, em nossos dias, os dias de hoje, para que tudo venha, para que todos da nação e do povo, do território brasileiro, venham ser abençoados infinitamente, né? Vale ressaltar que se não fizerem conforme Deus está determinando por meu intermédio, então o Brasil inteiro já vive uma desgraça. Então eu quero crer que se não obedecerem, né? Aqueles que obedecerem ou obedeceram, né, serão agraciados.
né? Mas aqueles que não obedecerem, maior e tremendo juízo de Deus virá sobre todos. Aos rebeldes, aos desobedientes, aos indisciplinados, né? Aos transgressores da lei, né? Vai piorar cada vez mais a situação. Inclusive, quero alertar para sobre o coronavírus. Porque a cura contra o coronavírus, em definitivo, falo de cura definitiva e eterna. A cura contra o coronavírus você não vai encontrar em um outro local, senão na prática da santificação e da purificação do pecado, conforme a lei de Sião. Então, se essa lei, a lei de Deus por meu intermédio, não for feita uma lei federal, então o governo e o povo, se não optar, né, por fazer parte desta obra de Deus por meu intermédio, não é só o povo, mas principalmente o governo, porque o povo é quem decide escolher o que é certo e o que é errado. Todavia, o povo em geral não tinha profeta de Deus para os guiar. Tanto é que a palavra de Deus foi bem clara. Sem profeta de Deus, né? Sem profeta de Deus, o povo perdeu a direção, mas agora chegou a verdadeira direção de Deus por meu intermédio a todos vós. Então o que vocês devem fazer é o mesmo que fizeram ou fez a Nínive histórica, a Nínive geográfica ou territorial. Vocês da nação e da população manauara, amazonense e brasileira, a Nínive profética ou espiritual, não pode e não deve fazer diferente, mas respeitar, obedecer, temer, né? Ou ainda sancionar e aprovar a lei de Sião, o selo de Deus. A lei de Sião, na lei de Sião, está o selo do Deus vivo por meu intermédio a todos vós. Então foi citado por Deus, né? Foi dito por Deus por meu intermédio a todos vós. Se assinarem, né? Se reconhecerem, então, certamente, a maldição que está sobre o Brasil inteiro ou no mundo inteiro, né? Essa maldição no Brasil, ela vai ser dissipada. Mas se não assinarem, se não reconhecerem, não sancionarem ou não sancionar e nem aprovar a lei de Sião, o selo de Deus vivo, a maldição será maior. E aí vamos ver de que lado vai arrebentar a corda, né? Porque do lado que arrebentar a corda, vai ser gente indo pro inferno sem passar, como é que é aquele negócio? Sem volta, né? Sem passaporte para voltar. Então a corda certamente vai arrebentar do lado de todo aquele que desobedecer ou ainda se tornar incrédulo, apóstata desta lei e da palavra de Deus por meu intermédio em nossos dias. Ou seja, só temos a ganhar com a aprovação e o sancionar da lei de Sião. E todos vós, né, perderão se não atentarem para o juízo de Deus, para a lei e a palavra de Deus por meu intermédio, então perderão aquilo que já haviam ganhado anteriormente, mas devido a esta questão da incredulidade, todos estão mortos espiritualmente porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. Portanto, se faz necessário a presença de todo em verdade e em espírito, se até sábado o presidente Jair Messias Bolsonaro não sancionar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, é só ninguém sair de casa. E se ele não aprovar, então começa, né, uma das dores da grande tribulação para o próprio governo. Porque se o governo tem o poder e a autoridade para fazer o bem, que é aprovar ou sancionar a lei de Sião, mas não quer ou não aceita fazer, porque quer saibam ou não, eles já têm a noção, todos eles já têm a noção que o diabo e Satanás, o seu fim está próximo. E o fim
ou o princípio da destruição de toda a obra do diabo e de Satanás por meio de servos infiéis através da religião e da política, começa com a santificação e a purificação do pecado, né, conforme a lei de Sião. Então, de uma certa forma, quer consciente ou inconscientemente, eles já sabem que toda a obra do diabo e de Satanás é chegado, né? O fim da obra do diabo e de Satanás, por meio de servos inúteis, através da religião e da política, é chegada para sempre, né? E vai chegar principalmente quando for sancionado e aprovado a lei de Sião, o selo do Deus vivo, porque aí a nação e a população brasileira vai se tornar santa, vai se purificar do seu pecado. E aí, meu irmão, não tem mais para ninguém. Não tem mais para ninguém. Portanto, se ele assinar ou reconhecer, então as bênçãos do Senhor virá sobre a população mundial, a população brasileira inteira. Mas se não assinarem, se não reconhecerem, você pode notar, até domingo, até sábado, se o presidente não assinar, aí você pode fazer uma contabilidade aí. Vocês querem testar se Deus é sobre mim ou não? Se até sábado ele não assinar, não reconhecer essa coisa, a partir de domingo para frente, a partir do dia 29 para frente, você vai ter o conhecimento se Deus é sobre mim ou não, né? Porque se ele não assinar, se ele não sancionar ou não aprovar, porque toda a cura contra o coronavírus, né, está a partir da prática da santificação e da purificação do pecado, conforme a lei de Sião. Então, se ele não tornar essa lei, o selo do Deus vivo, em uma lei federal, a partir do domingo tu já vai ver desgraça maior. Porque se até domingo, só um exemplo, que eu não sei, todo dia sai na televisão, nos meios de comunicação social, eu até poderia parar a gravação aqui agora um pouco e pesquisar, né? E assim dizer, quantos já morreram? Eu vou até fazer isso agora. Pois bem, irmãos, eu fiz aqui uma ligeira pesquisa, né? E aí um site aqui o site chamado de olhardigital.com.br, né? Ele diz o seguinte: Covid-19, Brasil tem 654 mortes nas últimas 24 horas. Total ultrapassa 170 mil. Hoje, dia 26 de novembro, né? Hoje, dia 26 de novembro de 2020, já ultrapassa 170 mil. Já ultrapassa 170 mil. Isso no dia 25, hoje é dia 26. Essa notícia foi do dia 25 de 11 de 2020, um dia anterior ao dia de hoje. Isso foi ontem, dia 25 de 11 de 2020, às 18 horas, né? Eu tô vendo aqui, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Ministério da Saúde atualizaram nesta quarta-feira, 25, os dados sobre a situação da Covid-19 no Brasil. Veja os números do último levantamento: 654 óbitos nas últimas 24 horas, 47.898 casos confirmados nas últimas 24 horas e 170.769 mortes, né? E 6.166, não, mas aqui é 6 milhões, eu acho. 6.166.606 casos confirmados. Isso aqui deve ser no mundo inteiro, né? Então, como eu havia falado na outra gravação, que porventura eu tinha dado pause, mas aí na hora de voltar era para mim repausar, era para mim. Aí eu toquei, foi no finalizador. Então essa agora é uma outra gravação, mas aproveitando o ensejo da outra, aí eu disse que ia parar para pesquisar, porque se ninguém votasse ou ninguém escolhesse sancionar ou aprovar a lei de Sião até sexta-feira, pelo próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Então, já que as estatísticas, né, desta doença criada pelo homem desobediente à palavra de Deus, né, só no Brasil já passa
já ultrapassa 170 mil. E então, para provar que o Espírito de Deus é tão somente sobre mim nos últimos dias, antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, é que se o presidente Jair Messias Bolsonaro não aprovar, então a partir de domingo, certamente esta doença ou enfermidade, né, ela haverá de se multiplicar em todo o território, né, em todo o povo, em todo o território e a nação brasileira. Por quê? Porque diferente da Nínive histórica, da Nínive geográfica ou territorial, vocês estão fazendo conforme a Sodoma. Vocês estão fazendo conforme Sodoma e Gomorra. Vocês estão fazendo conforme os dias de Noé, né? Ou seja, vocês não podem fazer diferente de como fez a nação e a população, o rei ou o presidente da Nínive histórica no passado, não. Vocês devem mostrar arrependimento, fazendo obediência à lei e à palavra de Deus por meu intermédio. Então, se aprovarem, então haverão de tomar posse, né? Haverão de tomar posse da primogenitura e da vinha do Senhor ainda em mãos de um povo apostatado, falso profeta e anticristo. O filho da perdição é a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, se não aprovarem, então a maldição virá maior sobre a nação e a população brasileira, né? Ou seja, se a nação e a população fizerem como fez a população da Nínive histórica, então a população e a nação manauara, amazonense e brasileira se tornará isenta ou imune, né? Mas se o governo não assinar, então você vai ver complicação, porque as mortes pelo coronavírus vai aumentar cada vez mais. E a vacina letal para destruir qualquer enfermidade, né? A cura está na prática da santidade, da santificação. A cura está na prática da purificação do pecado, que está na lei de Sião, na lei de Cristo Jesus Sião. Portanto,